Olha, eu vou falando assim, desde o começo, qualquer coisa você vai me interrompendo aí. Eu descobri faz pouco tempo que eu tenho endometriose, mas faz muito tempo que eu sinto dor, muita dor na relação. Quando eu comecei a namorar o meu atual marido, não tinha esse problema nenhum. Eu tomava anticoncepcionais, tinha toda uma questão assim, não ligava para esses tratamentos naturais nem nada. E aí eu resolvi parar. Já que eu casei, falei, não vou mais tomar. Eu vou começar a usar outros métodos, vamos ver o que a gente tem. E eu acho que foi aí, o médico disse, né, que começou a se manifestar a endometriose, porque até então eu não sentia os sintomas por conta do anticoncepcional, ele mascarava ali o que estava acontecendo no meu corpo. E em 2 anos que eu estava casada, eu já comecei a sofrer muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Não conseguia ter relações sexuais, era muito difícil, e a gente começou a se afastar, porque não tinha, né? Essa questão doía, eu já não queria, ele também já ficava com medo, e eu passei muito tempo indo em ginecologista. Eu fui pulando de um para o outro, porque todos que eu ia, eles me diziam assim: não, mas está normal, seu corpo está normal, todos os exames, seus óvulos, o útero, e realmente o meu ciclo sempre foi muito normalzinho, regrado, certinho. E nada descobri e essa dor não passava. Acreditei até que pudesse estar assim, né, meio louca, alguma coisa desse tipo. Falavam, é psicológico, vai tratar o psicológico. E mesmo tratando o psicológico, gente, ó, não dava, não tirasse nada. Até o ponto de a gente não ter mais relações, ficar muito tempo sem fazer nada. E eu fui, até que eu descobri um médico aqui em Jundiaí, que era um médico do plano, só que como estava sem plano, ele é um médico caríssimo, e eu falei, não, eu preciso ir, porque de repente, né, e foi a sorte até, porque eu não sabia, mas ele era especialista em endometriose, então eu entrei no consultório dele, ele já me examinou, ele tinha aquela câmera que, né, entra lá, vê, e ele falou assim, eu suspeito, mas vamos fazer exames, mas ele foi o primeiro a falar disso comigo. Até então eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que era endometriose, não tinha nem ideia. Ele foi o primeiro a falar. Aí que eu comecei, entrei fundo nesse universo, comecei a pesquisar tudo. E realmente eu descobri. Tive que fazer assim, como estava sem plano, exames muito caros. Eu gastei muito dinheiro assim, tentando correr atrás dessas curas, assim, que a medicina, a gente sabe que realmente é o que funciona. Ele me diagnosticou, o exame realmente saiu lá, os focos, alguns focos não muito grandes, mas que onde estavam era um lugar que realmente ia fazer doer muito. E aí, como foi o tratamento? Remédios. Esse foi a grande questão que aí eu brochei, sabe? Porque eu cheguei lá e ele descobriu, eu fiquei, ai, agora eu sei o que eu tenho. E ao mesmo tempo eu fiquei um pouco desesperada, porque fui ler sobre isso, uma doença autoimune, ai, como se fosse um câncer, não tem cura, e já fiquei apavoradíssima. E a primeira coisa que ele me As falou é: pesquisas do Google. você não pode mais se estressar. Por que ele disse isso? Porque daí foi a primeira coisa que eu fiz. Eu me estressei, eu fiquei nervosa, eu não sabia. E assim, ele realmente foi muito bom, me indicou muitas coisas boas, mas tudo farmácia, sabe? Tudo ligado a um laboratório que talvez ele fizesse, fosse parceria. Eu acho que ele tinha parceria com esses laboratórios. Então, vitamina C, ferro, todas as coisas que eu poderia encontrar nos alimentos, ele foi me dando sintético. Assim, o que eu senti falta foi: procure uma nutricionista, procure alguém que possa te indicar tratamentos, né, naturais, porque eu disse que eu não gostava de tomar remédio. Eu não tomo remédio, eu tomo remédio assim no extremo, que não dá para aguentar mais, é uma coisa urgente e aí a gente recorre, mas senão eu não gosto de tomar remédio. Então, eu fiquei assim meio com ele por conta disso. E eu fiz o tratamento dos comprimidos, mas realmente, assim, eu não senti melhora. Não sei também se foi o psicológico junto, mas eu não senti melhora nenhuma. Eu acho que eu piorei. Foi então que eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu tinha muita crise de ansiedade, eu chorava, assim, coisas que eu nunca fiz na minha vida, me jogar no chão e espernear.
de desespero, de pequenas situações que viravam desse tamanho, sabe? Eu tentei buscar as alternativas de não me estressar, mas não consegui. E aí eu resolvi abandonar o tratamento. Veio 2020, a pandemia, eu realmente não tratei mais nada, mas isso virou uma bola de neve gigantesca, porque todos os meus sintomas pioraram. Os sintomas da endometriose, de serem dores assim gritantes, as cólicas antes da menstruação, eu ficava doente. Quando eu ficava doente, eu sabia que 1 ou 2 dias depois eu viria para mim, mas era de ficar de cama, febre, dor de estômago, todos os sintomas possíveis eu tinha antes de vir a menstruação. E eu abandonei. Quando deu o final do ano, desse ano, porque também não foi fácil para ninguém, foi um ano atípico para todo mundo, eu surtei. Realmente eu surtei, eu tive um ataque muito sério, assim, de ansiedade, eu fiquei violenta, eu fiquei agressiva, a psicóloga chegou até a considerar que eu estava com borderline, porque eu agredi, eu briguei com meu marido, joguei as coisas, quebrei minha casa, sabe? E eu sempre fui muito pacata, muito tranquila, só agitada, muito agitada, que eu sou professora de educação infantil. Mas eu nunca fui briguenta, assim, imagina quebrar as coisas, estragar coisas que eu dou valor, porque eu tenho tanto esforço para conseguir. Eu tive um surto muito grande mesmo, que tanto é que meu marido foi até embora de casa, nós nos separamos por conta disso, foi terrível, eu achei que não tinha mais volta, não tinha mais chance para mim, para endometriose nenhuma, para problema nenhum, que eu estava louca, tinha que me internar. Não. Foi quando, eu nem me lembro ao certo, eu estava naquela lupinha do Instagram, procurando coisas, variedades para distrair a cabeça, que eu vi lá ginecologia orgânica. Aí eu só cliquei para ver o que era. Foi quando eu vi a carinha da Thaís falando sobre as possibilidades, de uma coisa natural. Eu gosto muito dessa questão da natureza, das coisas naturais, há muito tempo já. E só estava meio distante. Quando eu te ouvi, Thaís, falando, parece que fez assim, ó, não sei o que aconteceu, uma luz me iluminou, assim. E eu comecei a ver os seus conteúdos, e me inscrevi na semana. E eu fiquei muito ansiosa para ouvir o que você tinha para falar. Porque na pandemia, vários cursos online desapareceram, não é? Eu me inscrevi em vários. Eu não consegui fazer nenhum curso. Eu começava o primeiro episódio dos cursos, eu tenho paciência, não consigo. Quando eu assisti você, a primeira aula, porque eu fiquei ansiosa para que começasse, eu queria já ver a segunda, já ver a terceira, eu queria saber tudo e muito mais. E, gente, assim, o que você diz lá no curso, algumas coisas a gente fala, nossa, mas isso eu já, né, já meio que sabia, mas a gente não consegue... Na semana, né? Na, na semana, vou só te trazer essa correção, porque a semana, gente, é um evento aberto, é gratuito para todas as pessoas, né? Que aí eu tenho o curso também, o curso a pessoa compra, né? Mas a semana eu disponibilizo para todo mundo assistir. Isso. Eu me interessei por conta disso, porque não estava uma situação financeira tão boa que eu pudesse, né, sair gastando, principalmente que eu já tinha tido aquela loucura toda, não sabia como ia ser minha vida, e eu me inscrevi, e eu me inscrevi num outro curso também de empoderamento, e eu consegui fazer esses cursos. Eu, assistindo a sua aula, me deu um ânimo, porque você me começou a falar coisas que eu falo, gente, tá aí para a gente está voltando agora, né? O mundo acha que é uma evolução, que a gente tem que ir sempre para frente. E não, a gente está tendo que voltar para nossas raízes, para as coisas que se ensinavam lá atrás e perceber o que é importante mesmo. Que as coisas atuais, muitas delas são supérfluas e a gente não dá valor para os conhecimentos ancestrais, que são conhecimentos riquíssimos, né? Aliás, demoraram-se muito tempo para chegar nisso. Hoje em dia as informações são muito rápidas, as coisas são muito descartáveis, né? A modernidade líquida. Então, eu comecei a ouvir sobre alimentação e eu abri uma página assim no meu note e comecei a anotar tudo que você me disse sobre coisas a comer, coisas a evitar, o ciclo das sementes, os chás, os banhos, anotei todos os nomes. Aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, é uma cidade grande já, mas é em Jundiaí.
tem o Ceasa, entre outras lojas dessas coisas, eu já corri lá, já comprei tudo e já me planejei pensando assim, essa alimentação eu sou uma pessoa extremamente carnívora, né? Uma pessoa extremamente do leite, do doce, muito doce. Meu Deus, a minha pele ficava horrorosa, mesmo depois de adulta, cheia de coisas, porque eu não conseguia controlar o açúcar. E eu coloquei assim, essa meta. Por quê? Porque eu ouvi você dizendo, eu ouvi os testemunhos também que você tinha nessa semana gratuita de aula, tenho outros testemunhos de outras pessoas que também motivam. Mas você me dizer que reverteu uma endometriose com alimentação, com essas coisas naturais, isso, nossa, encheu meu coração, assim, de alegria, de esperança, sabe? Eu ficava pensando, ao mesmo tempo, será? E ao mesmo tempo falava, não, eu já tentei de tudo. Eu já tentei dos tratamentos dos médicos, remédio forte, remédio caro, e nada, sabe? E não é possível, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder em fazer isso. Então, eu fiz a restrição alimentar direitinho. No mesmo dia que eu assisti a primeira aula, eu já comecei. Já cortei todas as coisas. Gente, que dedicada! É pra você ver o nível de desespero. E deixa eu só entender. Você participou da Semana da Ginecologia Orgânica, que foi no começo do ano. Isso. A primeira de 2020. É a primeira. Nossa, então tem 2 meses só. Sim, mas é isso, os resultados da alimentação, eles já foram nítidos, assim, na primeira semana, nos primeiros dias que eu estava fazendo, eu já senti, não pela endometriose em si, porque eu já estava separada do meu marido, não sabia como estava a nossa situação aqui. Então, eu já comecei a sentir a minha pele melhorar, o cabelo, a minha disposição. Eu me inscrevi em várias coisas. Fiz curso de yoga, meditação, conseguia meditar todos os dias. Então, é uma coisa que, assim, não há milagres. Você também tem que ser, né, disciplinado, tem que querer e acreditar. Então, em uma semana, eu já senti uma diferença muito grande. Eu já percebi sinais assim do meu corpo. Eu já estava melhor, já estava mais animada. Aquela depressão que eu tive, eu falava, gente, mas quem era aquela Ana? Quem era? Não me reconhecia mais. E eu não estou exagerando para te agradar nem nada. Eu estou falando sinceramente porque eu estou muito assim feliz, muito extasiada. Em uma semana eu senti uma diferença muito grande. Em 2 semanas, melhor ainda. Não vou dizer que eu não senti falta de comer algumas coisas, mas eu comecei a entender. E na segunda semana, o meu corpo já não sentia tanta falta. Eu já não consigo. Foi ficando mais fácil. Doce. Exatamente. Eu não sou mais uma formiga. Água, muita, não bebia tanta água, consegui tomar mais água. Essa questão da disciplina ela ajuda bastante também, porque algumas coisas a gente faz por falta de costume, não faz, né? E eu comecei a sentir melhora no meu corpo. E eu comecei a ficar tão mais animada, uma pessoa agradável, que eu consegui conversar com meu marido, nós começamos a voltar a conversar e a trocar ideia, e ele começou a conviver novamente com essa Ana que está aqui agora, e nós acabamos voltando. Nós vamos dar uma chance? Vamos, são 7 anos de casamento, esse ano a gente faz 8, e resolvemos tentar uma nova chance. E foi bom, porque eu estava com uma disposição, uma libido que eu não tinha antes. Eu não tinha, por conta da alimentação mesmo, eu acho, sabe, de tudo. Aquela vontade de viver não estava mais assim. E eu sei que é por conta de não comer direito, TV e sofá, porque 2020 foi assim. Como professora, nós demos aula remotamente, trabalhamos muito aqui em casa, mas também tive muitos momentos de descanso, que talvez foi até ruim, porque descansei até demais. Então, aquela motivação, aquela coisa de comer porcaria todo dia, de não me cuidar, de não pensar em coisas, sabe, mais naturais para a gente se alimentar. Ia no mercado, comprava aqueles Danones cheios de açúcar, cheios de coisa. Agora eu já gosto muito mais de um kefirzinho azedo, com uma coisinha ou outra ali. E aí nós voltamos, né? Voltando no libido. A libido aumentou e nós começamos a ter relações novamente. E assim, eu tive um choque. Eu tive um choque porque eu não tive dor, assim, aquela dor que eu sentia de mal começar já ter a dor.
Eu tive um pouquinho, claro, algumas posições tal, mas eu tinha mais vontade de estar ali, mais vontade de viver aquilo. E só de não sentir aquela dor, parece que, sabe, o meu mundo se abriu, assim, eu não sei nem explicar. E a gente namorou até, sabe? Namoramos até muito, muito, muito mesmo. E todas as vezes antes da gente se separar, quando eu estava ainda daquele jeito, nós tentamos ter filhos, nós tentamos engravidar, nós fazíamos no dia da ovulação, porque isso uma coisa que eu sempre acompanhei, o muco, eu fazia o método Billings pela igreja, quando a gente ia, eu aprendi a fazer, então eu sempre acompanhei o meu corpo nesse esquema, sei muito do meu ciclo, ele é bem certinho, sei quando estou ovulando, eu sinto aquela pontadinha assim, os sinais, e a gente tentava. E toda vez eu ficava nervosa, atrasava a menstruação, mas era eu fazer um teste, a menstruação vinha no dia seguinte. E eu não sei se era aquela expectativa, se a endometriose atrapalhava. Só sei que esse mês a gente não estava esperando nada e realmente não veio nada, não veio menstruação. E eu descobri que consegui engravidar. Sim, sem força nenhuma, sem assim, com muito prazer, com muito amor, sem pressão nenhuma, sem, estou no dia fértil. Conseguimos. E foi assim a melhor notícia do ano, não assim a minha cura, porque não é uma cura total, né? A gente sabe disso, mas a cura do meu ser, da minha essência, ela foi curada pelas coisas que eu ouvi por você, no seu curso, sabe, todas as dicas, todas as coisas. Eu me amo muito agora, sabe? Eu quero cuidar de mim demais, demais mesmo, porque, sabe, todos os processos, todas as coisas que você fala é muito autocuidado, é muito. E eu quero me cuidar o tempo todo, e agora, né, mais do que nunca, eu quero me cuidar por ele, me cuidar pela minha nova família que a gente vai conseguir formar. Eu tô assim, explodindo de alegria, porque realmente assim fizemos tanta força, e agora só se amando o meu corpo, que realmente naturalmente aconteceu. Com essa alimentação ainda, com esses rituais, esses cuidados, eu sinto melhorando dia a dia ainda. Eu não sinto que está estacionária, já melhorei, parei. Não, ela melhora assim dia a dia. E não só os sintomas de dor, as cólicas terríveis que eu tinha, melhora tudo, até a minha autoestima, a minha animação, minha vontade. Esses dias não estou muito animada, porque eu estou muito enjoada mesmo da gravidez. Mas, tirando isso, eu me sinto assim, outra Ana. Eu falo assim, nossa, onde é... Outra Ana não, a Ana de antigamente, aquela mais animada, aquela jovem, tá? Porque a gente vai passando o tempo, vai desanimando. Mas eu me sinto assim, um vigor, como se eu tivesse os meus 20 anos ainda, sabe? Foi assim, ai, meu Deus, transformador na minha vida ouvir você falar. De verdade. Eu, uma próxima oportunidade, com certeza vou adorar fazer o seu curso completo. Vou me preparar para isso, porque realmente eu falei para você, vou falar para todo mundo que Thaís ajudou demais. Quem quiser tem que ouvir o que ela tem para falar. Eu falo para todo mundo que tem problema, minhas amigas, eu falo, assiste isso, se inscreve com essa moça, acompanha as redes sociais dela para você ver. Olha, realmente é uma coisa que ele toca lá dentro, assim, eu ouvi você falando, realmente deu assim, eu não sei, eram coisas que eu já tinha na minha mente, assim, mas parece que a gente não põe na prática, não se coloca na situação. Mas eu fiquei assim muito tocada, muito mexida. Eu falei assim, nossa, é o que eu sinto, é o que eu penso, ouvindo também o que as suas alunas falaram, né, no fim da aula, mexeu demais comigo. Eu fiquei assim, eu falei, é isso. São tantas coisas que a gente, né, menospreza, negligencia, e é isso, a gente tem que se ouvir, tem que sentir. Eu não sei dizer muito bem para você, eu meio agitada, assim. Mas foi uma coisa, olha, eu consigo lembrar de muitas coisas que nunca mais vão sair assim. Eu guardo e fico pensando como que as pessoas não ouviram isso. Todo mundo tem que saber dessas coisas, todo mundo tem que ouvir. Eu até ia falar uma coisa, até esqueci outra hora, mas era a respeito da questão assim, são sabedorias
que a gente acaba se perdendo nesse mundo atual. As nossas emoções, elas acabam se confundindo com as coisas do mundo, a gente acaba se deixando inundar com coisas, e tudo isso reflete no nosso corpo muito, muito mesmo. Tanto é que as minhas emoções estavam tão bagunçadas que tudo refletia. A minha pele estava horrorosa, então as emoções, elas externavam assim, gritantemente. Eu estou tentando fazer uma transição ainda, o meu cabelo ainda não tá, né? Ainda não cresceu para ele mostrar, mas isso também refletia até no cabelo, em tudo. Caía cabelo. Então, as emoções, eu acho que elas giram, sabe? Elas são muito importantes. Da parte delas para poder arrumar todo o resto. Não sei se estou me atrapalhando muito, mas Não, tá perfeito. Eu poderia ficar o dia inteiro te ouvindo. A gente tem que ter, assim, tudo é uma coisa só. A emoção com o físico, com o corpo, tudo é uma coisa só. Se a gente não é regular, mas se a gente não cuidar, não tomar conta de tudo isso, a gente acaba sofrendo sem motivo. E ouvir o nosso corpo, sentir né, os sinais, as coisas, tudo também vai em torno vai para a emoção. Eu acho que a partir do momento que eu começo a se entender, aceitar, porque eu não me permitia a aceitar. Eu pensava certas coisas e falava, nossa, eu não posso pensar isso. Não, eu posso pensar, eu devo pensar certas coisas, eu devo sentir, eu tenho que me permitir a experimentar muitas coisas para eu conseguir selecionar o que me faz bem. E a partir do momento que a gente começa a se permitir a ter emoções, a ter novas informações também, que isso mexe com as emoções, essa permissão que a gente dá para a gente, sem perceber, faz com que tudo na vida da gente melhora, tudo vai fluir nas energias, tudo. Eu pus lá na internet sushi amarelo com ilha de gato, porque daí eu fui pesquisar, saber tudo, respeito, e comprei em cápsula mesmo, porque eu não achei in natura aqui, não procurei também muito, não achei in natura. As sementes, os ciclos de sementes também, né? A fase. Eu já estava estudando, coincidentemente, por conta da musculação, a fase, né? A nossa fase folicular e a fase lútea. Nunca tinha escutado falar isso antes na vida. De repente, houve um bombardeio disso, e foi na musculação, porque em determinadas fases você consegue ter mais força, treinar mais, na outra você não, e você veio e começou a falar a respeito disso. Como funciona essas fases, e como as sementes atuam por conta dos componentes, do que ajuda nos nossos hormônios. Isso também foi muito bom. Os chás, eu fiz o chá, tomei algumas vezes. Eu não gosto muito assim, de tomar chá, eu gosto muito de leite. Então, eu tomei algumas vezes à noite. Fiz uma vez a vaporização. Eu até não lembro o nome da erva, eu sou um pouco esquecida. Eu anotei e comprei e fiz. E assim, eu ainda não tinha voltado com o meu marido, então foi bem tranquilo aqui. Eu estava sozinha na minha casa, estava tudo quietinho, tudo tranquilo. Mas as sementes, os chás, a vaporização, assim, não pode não ter sido feito o efeito assim, ele foi que fez efeito, mas ele fez um efeito na minha rotina, na minha tranquilidade também. Sabe, regrar e tomar isso também bem para minha cabeça. Então, tudo ajudou. Então, aos pouquinhos, eu senti que a alimentação, primeiro de tudo, ajudou muito. E daí foi que eu consegui sentir mais os efeitos dessas coisas. E se encontrar nessa questão natural, Thaís. Porque o que eu falo da alimentação não é nada demais. Porque quando a gente fala assim, virei vegana, as pessoas já pensam que você vai comprar aqueles produtos super caros, super direcionados, a marquinha. Não, gente, a alimentação vegana é a alimentação mais antiga que existe, é a alimentação natural. Então, eu fui atrás de tudo que fosse natural. Nossa, peraí, deixa eu anotar. A alimentação vegana é a alimentação mais antiga que existe. Perfeito. Não é? Pensa bem lá nas mulheres da caverna, cultivando as suas coisas. E assim, foi difícil, às vezes, até parar de comer o ovo, mas você disse o ovo caipira, e aí a gente conseguia ir fazendo substituições. Então, todas as vezes que eu ia buscar um alimento que eu já tinha
costumes de comer, eu tentava pensar qual é a maneira mais natural de encontrar esse alimento, qual é a maneira mais prática de eu, né, obter eu gosto muito de leite, mas o de vaca não faz tanto bem. Então a gente batia uma pastinha de amendoim com água, já virava um leitinho. Então eu estava tentando até a questão do kefir, buscando todas as coisas mais naturais possível, quanto de comprar verdura, legumes na feira, e você vê que você gasta muito menos do que se você comprasse as carnes, os industrializados, as coisas que a gente acha que é o básico que a gente tem que ter. Não é? Porque o arroz e feijão também ali, quanto tempo sem comer arroz e feijão? Porque eu achava que arroz e feijão engordava, né? Porque pro treino, achava que não podia comer batata. Gente, a gente pode comer tudo natural. A questão é quantidade, a questão é qualidade e perceber o quanto isso melhora a vida da gente. Mas não é prático, é mais prático abrir um saquinho do que descascar, do que preparar. Até o meu gosto por cozinhar voltou. Comecei a cozinhar muito, comecei a fazer coisas, fui viajar sozinha, eu fiz comidas maravilhosas para mim e para o meu doguinho. Mas essa questão da alimentação natural, sabe? De buscar nas coisas que a gente tem na terra, nas coisas que a gente tem aqui, sabe? Não preciso de uma empresa para fazer nada por mim. Tem, sabe? Onde a gente pensar, tem vitaminas, tem proteínas, tem todos os nutrientes que a gente precisa. Ninguém precisa parar de comer carne imediatamente. Mas se pensasse nessa questão que faz bem para o meu corpo, o que faz bem para o meu corpo? Eu adoro um churrasco. Mas para comer todo dia, para comer toda hora, não só a questão ambiental e das indústrias, mas e aqui, né? A gente fala assim, que dó dos animais, que fica dando dinheiro. Não, mas e dentro da gente? O que você está pondo dentro de vocês? É qualquer coisa, depois você vai receber qualquer coisa depois. Então, pense bem. Quando você coloca essas coisas naturais que está na nossa cara, né? Que a gente não percebe, e você consegue perceber o quanto o corpo da gente floresce. Quanto a gente, né, irradia alegria e saúde. Mas todas as suas dicas foram, assim, sensacionais. A questão do cuidado com o corpo. Eu já fazia, assim, até mudando de alimentação, eu já fazia o uso do coletor. E quando eu fui nesse doutor, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, joga fora isso. E eu até joguei realmente fora na época, mas eu senti muita falta depois, porque quando eu voltei para o convencional, né, que são os descartáveis, houve uma piora nos sintomas, e candidíase, e corrimento, assim, um corrimento que não passava nunca. Eu também me tratei com homeopatia, até para o corrimento, também para a depressão, e Thaís, nada fazia parar. Eu comprei os absorventes de pano, e eles chegaram esses dias, e por enquanto não vou usá-los, é uma pena, vou ter que guardar daqui 9 meses. Mas eu tenho que falar que o meu corrimento acabou. Eu não tenho mais aquele corrimentinho chato, não era um corrimento feio, verde, fedido, nem nada, só quando atacava um pouco candidíase, alguma coisa assim. Mas eu tinha um corrimento constante que me incomodava muito, não tinha cheiro, não tinha nada, mas me incomodava, não podia pôr uma calcinha que no meio do dia eu já estava meio assim, falei, nossa, já vou ter que trocar, tomar banho. E eu não tenho mais isso. Não agora, não só porque eu tô grávida agora, mas antes de engravidar, eu também já não tava mais tendo esse corrimento, esse incômodo, sabe? Essa coisinha. Eu falo, a alimentação, as sementes, todas as coisas naturais, tudo, nem você falou do frango caipira. Eu acho que tudo que a gente busca do natural, que foi criado com carinho, com amor ali, que foi feito numa maneira sem esses hormônios, sem essas coisas que, infelizmente, as indústrias enchem nos alimentos, e não estou vindo aqui fazer apologia a nada, mas se a gente fosse ler todos os rótulos de tudo que a gente compra, a gente não entende, mas se fosse pesquisar, a gente vê que não é natural. Então, agora você não falou que tem que ser vegano, vai comer frango, vai comer ovo, mas da onde vem? Qual é a procedência? Então, eu penso muito nisso também. Eu não penso assim também em abolir todos os alimentos da minha vida, mas é o que a gente falou, o controle, diminuir, né, retirar.
Quando você falou, realmente fiquei muito tenso. Falei, nossa, como eu vou fazer como frango todo dia? Adoro, amo. Mas aos pouquinhos você vai tirando um pouquinho dali, substitui. E você falou assim, que você não gosta não, que você nunca experimentou leite de castanha com estrogonofe, não sei o que lá. Hoje em dia, existem muitas substituições para as coisas que a gente gosta, de origem animal, muito fáceis de fazer, sabe? Assim, receitas de segundos, coisas assim que a gente que nem imaginava. Então, gosto muito de queijo. Inhame dá para fazer um queijinho. Gosto muito de frango. O grão de bico tem uma receita ótima que parece um franguinho. Você bate ali, tarará. Então, é questão assim da escolha. Eu escolho ser saudável. Eu escolho colocar só coisas boas no meu organismo. Mas mesmo assim comendo coisas animais, mas são coisas que não vieram de sofrimento, são coisas que vieram da natureza, um ciclo meio quase normal, quase natural. Então, eu me sinto muito bem por isso, por valorizar as coisas que nós temos, sabe? A natureza, tudo que a gente tem para explorar, sem degradar, sem tirar. E viver assim, parece que até as energias, elas acabam assim, tudo que você põe para dentro acaba te deixando mais assim, elevado, mais tranquilo. Eu me vejo outra pessoa, até mesmo no comportamento. Eu tive um comportamento muito estranho, acho que chocou muitas pessoas esse meu surto. Muitas pessoas ficaram muito chocadas. E eu percebo que eu já não tenho, eu não consigo nem pensar em chegar naquele ponto de novo. Antes de chegar, parece que a minha mente está mais fluida, eu tenho mais espaço para pensar, sabe? Já o sinal de alerta ele aparece antes, porque eu tô mais assim conectada com tudo, conectada com a vida, com as coisas.